E aí pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E como era de se esperar, hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo de como digitar uma vistoria. Sim, nós vamos fazer isso aqui para você acelerar ao máximo o seu processo de construção dessa vistoria. Geralmente esse processo dura em torno de 2 horas e nós queremos muito fazer com que esse processo fique com menos de 1 hora. Isso economiza tempo para você, te dá um pouco mais de qualidade de vida e sem mais enrolações eu quero que você venha comigo para o vídeo, para a tela do meu computador. Roda a vinheta e vamos embora! Muito bem pessoal, eu sou Aildo Ribeiro e estou aqui agora para te ensinar a segunda parte da digitação da vistoria. Lembra que no vídeo passado nós começamos a fazer as áreas secas de um imóvel? Então, vamos para o computador que agora nós vamos fazer as partes que têm contato com água. Tá lá a transição feita, eu acho tão legal, é tão bonitinha essa transição, gente. Bom, essa aqui foi o que a gente digitou no vídeo passado, tá? Então eu vou rodar aqui um pouquinho para você ter uma noção do que a gente está falando. Então, tá lá, áreas secas, nós falamos um pouco sobre piso, parede e teto, né? E agora, Hildo, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos até passar para uma outra página, né? E nessa outra página nós vamos fazer a segunda parte. Lembra de tudo que a gente fez no primeiro vídeo? Que era colocar parte 1 e depois piso, parede, teto? Eu vou fazer a mesma coisa. Como eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar lá de cima e vou apagar tudo que eu escrevi, tá bom? Então só para você vir me acompanhando. Então tá aqui, vamos abrir esse espaço, Ctrl V e vou apagar tudo. Eu quero só as descrições, piso, parede, teto, para poder iniciar aqui junto com vocês, né? Então tá, em vez de área seca, nós vamos tratar agora de área úmida. Então tá aqui o nosso primeiro esqueletinho, que nós vamos começar a fazer a partir de então. Nós temos aqui a área úmida, e na área úmida nós encontramos as mesmas coisas das áreas secas, que são o piso, a parede e o teto. Mas nesse ponto nós vamos colocar mais uma coisinha, né? Então, entre a parede e o teto, nós vamos colocar aqui os itens hidráulicos. Né? E o que são isso? O que são esses itens hidráulicos? São aqueles dispositivos que a gente vai utilizar que entram em contato diretamente com a água. É a verdade. Então, quando eu começar a descrição, você vai entender. Bom, o que nós temos no piso? Lembra lá da outra? Mesma coisa, nós temos piso, né, o próprio piso. Nós vamos ter aqui soleira. Lembra, se tiver, coloca. Se não tiver, não coloca, tá bom? E nós vamos ter também, nesse caso de áreas úmidas, é um item que vai sempre aparecer no piso, né? É muito comum, nós vamos colocar os ralos, tá bom? Então, tá tudo em negrito aí, o que eu faço? Seleciono aqui e tiro esse negrito, pronto. Nem o número e nem a descrição está em negrito. O que nós vamos fazer? Parede. Nas paredes nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na parte anterior, tá bom? E o que nós tínhamos na parte anterior? Nós tínhamos a própria parede, nós tínhamos porta e portal, nós tínhamos interruptores e tomadas e aqui nós colocamos quadros elétricos. Aqui vai ser a mesma coisa, vamos colocar a própria parede, nós vamos colocar portas, aliás, portal e portas, nós vamos colocar interruptores e tomadas. Nós vamos colocar aqui também, geralmente uma coisa que é muito comum, né, são os interfones. O interfone, geralmente, ele fica ou na sala ou na cozinha, né, porque é uma área onde as pessoas costumam estar com mais frequência. Então, se elas estão com mais frequência, né, é muito comum que o interfone fique ali na cozinha, tá bom?
Ah, Hildo, então nós vamos digitar pia e outras coisas aqui? Não, nesse caso nós temos aqui os itens hidráulicos. Lembra? Vamos fazer mais uma voltinha aqui, vamos colocar aqui agora pia, nós vamos colocar tanque. Ah, esqueci aqui atrás, vamos colocar aqui uma janela também, né? Vamos adotar que essa cozinha, né, que essa área úmida, ela tem uma janela. Então aqui nós temos itens hidráulicos, pias e tanques, tá? E no teto a mesma coisa. O que nós vamos ter no teto? O próprio teto. E vamos admitir que nós temos luminárias. Então nós vamos descrever essas luminárias que estão na área úmida, né? Tá lá. Então vai ficar essa a construção do esqueleto do nosso da nossa área úmida. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no vídeo passado. Vou dar um pause aqui agora e você vai acompanhar comigo depois que eu já tiver digitado toda essa parte, tá bom? Dá o pause aí. Tá lá, pessoal, pode dar play no vídeo novamente, né? Acabamos de fazer aqui uma digitação da nossa área úmida, principalmente daquela que eu me propus a fazer nessa parte. Tá? Existem alguns itens que eu vou colocar durante o tempo que vocês estão me acompanhando, tá? Para vocês verem que existem sim outros tipos de item que vão se enquadrar nesse contexto aqui de uma área úmida. Tá? Então vamos analisar item a item o que é que eu coloquei aqui, tá bom? Então, começamos lá. Na área úmida eu comecei a analisar o piso. Então eu tenho lá que esse piso, ele é um piso que ele é em cerâmica, né? Vou colocar aqui 2 pontos. Em cerâmica, tamanho 30 por 30, branco, sem danos, né? Tá um tanto quanto incompleto. O que eu posso colocar aqui mais nesse caso aqui? Eu posso colocar, por exemplo, revestimento em cerâmica, né? No caso aqui tá tamanho 30 por 30, branco sem dano, já tá ok, tá? Mas você pode levar isso para um outro lado e escrever um pouquinho melhor. Por exemplo, colocar revestimento em cerâmica branca, com cerâmica polida, né? Se você souber as diferenças entre os tipos da cerâmica, você pode colocar. Você entendeu, velho? O que não pode você colocar alguma coisa aqui achando que está deixando o teu termo mais bonito e de repente você está se equivocando e pode estar aí comprometendo o inquilino quando ele sair, tá bom? Então nós passamos aqui para soleira. Então eu tenho uma soleira de granito. Lembra o que a gente falou lá no primeiro vídeo? Soleira de granito, não coloca granito se você não souber a cor desse granito. Então aqui vale a mesma regra. Se não sabe a cor do granito, não coloca a cor do granito. Ah, mas eu sei a cor do granito. Esse granito, ele é marrom imperial. Então você vai vir aqui e coloca aqui uma soleira de granito marrom imperial. Simples, tá? Não fica colocando muito detalhe, tá? Porque até você se perde na hora de fazer essas digitações, tá ok? E por fim a gente tem aqui ralo. O que a gente vai descrever do ralo? A parte interna, quando ela se conecta com o próximo encanamento, onde que esse encanamento vai dar, qual que é a parte do esgoto que vai jogar para fora. Não. Nós vamos descrever aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Basicamente, nós vamos descrever o ralo como a tampa do ralo. Então, nesse caso aqui, eu tenho, nessa área úmida, 2 ralos de PVC, né, cromado, quadrados, sem danos. Ou seja, a tampinha dele é quadrada e ele é de PVC e é cromado. Tem diferença entre PVC branco e PVC cromado? Tem, tá bom? Então, onde que eu vou ver isso, Aildo? Você vai ver lá no nosso material, lá no meu blog. Lembra do blog? Eu vou colocar aqui, ó, passando aqui em cima. Você vai entrar no meu blog, lá a gente vai fazer uma matéria só sobre ralo. Se você não encontrou, eu sinto muito. Sinto nada, você vai descrever aqui, coloca aqui nos comentários, Aildo, não encontrei, às vezes é porque eu não fiz ainda, e se esse for o caso eu vou fazer e você vai tirar suas dúvidas no futuro, tá bom? Parede. Então a primeira coisa que nós vamos fazer na parede é a própria parede, qual que é a descrição da parede. Então nesse caso é uma parede de alvenaria. Existem outros tipos de parede? Sim, existem, mesma coisa, vai lá no blog, nós vamos falar sobre os tipos, tá bom? Parte com revestimento cerâmico 15 por 15 branco. Parte com aplicação de textura tipo grafiato.
Pintura nova em material acrílico de acabamento fosco, nova camurça, com pequenas manchas de rejunte branco. O que isso quer dizer, Aildo? Significa que essa parede ela é de alvenaria e parte dela apresenta-se de uma maneira, parte se apresenta de uma outra maneira. Tá? Então, se a parede for toda revestida, você só vai colocar aquela revestida com material X. Mas nesse caso, ela tem dois revestimentos. Parte da parede ela é revestida com a cerâmica e a outra parte a pessoa foi lá e fez um grafiato para ficar bonito, coisa de proprietário. Eles gostam de fazer isso para o lugar ficar bonito, né? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem uma parte da parede que ela é revestida e a outra parte que tem um grafiato. A pintura que vai sobre o grafiato, geralmente eles não colocam o grafiato de cor crua. Eles sempre colocam o grafiato e depois fazem uma pintura, tá? Isso é no geral. Tem gente que deixa mesmo o grafiato ali na cor crua, tá? Mas nesse caso ele tem uma pintura nova. Lembra? Sempre que a pintura for nova, coloca nova. Se for usada, coloca usado. Por quê, Ailton? Porque sim. Porque sim não é resposta. Brincadeira. Se você vir um lugar que a pintura for nova, coloque nova. Quando o inquilino for sair, ele vai ter que fazer a pintura de novo. Se a pintura for usada, você vai dizer que ela é usada. Quando o inquilino sair, ele não tem a obrigação de fazer a pintura desse imóvel, ou dessa parede, no caso, né? Então, com pequenas manchas de rejunte branco, significa que a pessoa foi fazer o rejunte e esse rejunte pingou na parte da parede. Então, ok, tá ali essa observação. Tá, Aildo, mas o que acontece? Eu estou digitando isso aqui e assim, eu posso ir já colocando as observações e tal, como você está fazendo nesse vídeo. Olha, nesse caso aqui, coloca só as descrições gerais. Por quê? No próximo vídeo eu vou te mostrar como a gente vai montar essa vistoria a partir daquilo que nós já colocamos, tanto na área seca quanto na área úmida, tá? E é depois de montado que nós vamos inserir todas as observações, tá? Então, futuramente, inclusive na hora de acabar esse vídeo, eu vou apagar todas as observações e vai ficar só o imóvel descrito cru. No terceiro e último vídeo dessa série, eu vou te mostrar como você vai fazer essas observações. Porta e portal. Portal de madeira com alisares no padrão mogno, sem danos, mas com pequenas avarias de uso. Porta em madeira lisa no padrão mogno, selador usado, fixa por 3 dobradiças de metal cromado, uma fechadura com espelho cromado, redondo com chave acoplada. Essa palavrinha é a palavrinha que eu quero que você preste atenção nela. Por quê? Todos os banheiros que são áreas úmidas têm uma porta com chave acoplada. É o mais comum que existe, né? A fechadura do banheiro ela já vem com a chave na própria fechadura. Ela não separa. Você não tira essa chave para poder fazer nada, para poder trancar essa porta. Então eu já vou deixar aqui como chave acoplada. Aildo, mas a cozinha ela não é ela é uma área úmida, mas ela não tem porta. Então o que a gente faz? Depois, quando a gente for montar, eu vou explicar o que a gente vai fazer com ela, tá bom? Você tá falando sério? Interruptores e tomadas. Coloquei aqui o básico do básico. Um interruptor duplo, uma tomada simples, uma tampa cega, todos com espelho PVC branco sem danos, tá? Então, você vai fazer essa descrição geral ou generalizada de uma área úmida. É dessa forma aqui para a gente poder já dar uma acelerada, tá? Janela. Depois que você analisou todos os cômodos, você vai ver qual é a janela que é mais comum nas áreas úmidas. Então, essa janela que é mais comum nas áreas úmidas, o que você vai fazer com ela? Você vai descrever ela no termo. Então, tá aqui. Uma esquadria metálica cinza com uma folha de vidro texturizado fosco, um puxador de PVC preto sem danos. Essa é aquela janelinha do banheiro mais normal que existe, tá? Ah, existem banheiros com outras janelas? Tem, mas isso você vai ver na sua vistoria. Se a maioria dos banheiros do imóvel tiver com um tipo de janela, descreve aquele tipo de janela, independentemente se na cozinha e área de serviço vai ser a mesma janela. Por quê? Você vai economizar uma quantidade X de tempo em digitar janelas,
tá bom? Então essa é a minha dica de agora para você. E por fim eu coloquei aqui itens. Eu já olhei que eu notei aqui que esse móvel que eu estou digitando ele tem 3 banheiros. Em todos os banheiros você tem um espelho com borda bisotada, né? E tem também pequenos desgastes que estão nas bordas, né? Para não confundir, eu vou até apagar essa última parte aqui. Vou colocar aqui um espelho com bordas bisotadas. Isso é o comum de todos os banheiros que eu estou digitando aqui nesse termo que a gente está fazendo. Próximo, aparelhos hidráulicos. É agora que a gente vai fazer o diferencial dessa digitação. Então, todas as áreas úmidas, sem exceção, têm aparelhos hidráulicos. Eu tenho pia, uma bancada de granito com roda-mão. Não sabe o que é roda-mão? Acompanhe o nosso blog. Você vai ver tudo sobre isso por lá, tá bom? Esses quesitos menores todos vão aparecer lá no blog. E se não tiver, você já sabe, aqui embaixo você vai deixar a descrição. E se até aqui, eu dei um murro aqui na minha mesa. E se você está acompanhando esse vídeo até aqui, antes de eu começar aparelhos hidráulicos, já deixa seu like. Porque, poxa, isso dá um trabalho fazer, me ajuda aí, vai. E agora que você deu seu like porque você é uma pessoa excepcional, nós vamos ver aqui os aparelhos hidráulicos. Nesse caso aqui, né, nós vamos terminar de ver os aparelhos hidráulicos. Então, nessa pia eu tenho uma bancada de granito com roda-mão fixo na parede com auxílio de mão francesa metálica. Vou até dar uma arrumadinha nisso aqui. Então, uma bancada de granito, vírgula, com roda-mão, vírgula, fixa na parede. Isso, agora a bancada está fixa na parede com auxílio de mão francesa metálica, né? Significa que embaixo dela, para poder dar uma sustentação, tem uma mão francesa metálica, sem danos. Uma torneira metálica com vazamento, significa que ela vai vazar, tá bom? Sem danos. Um sifão tipo copo, sem danos. Por que esse sifão é tipo copo? Existem vários tipos de sifão no mercado. Eu vou explicar todos eles aqui. Não! Então, você vai lá no nosso blog e você vai ver todos os tipos de sifão que o mercado te proporciona. E aí você vai ver qual é aquele tipo de sifão que existe na área que você está descrevendo e vai colocar ela no lugarzinho dela aqui. Logo abaixo eu tenho também tanque. Uma cuba de porcelana branca sem danos, 2 torneiras de parede metálica em funcionamento, sem vazamento, um sifão de PVC branco corrugado, sem vazamento. Lembra que no de cima era tipo copo? Aqui já é corrugado. Então tem diferença e nós vamos estudar essa parte dos sifões lá no blog, tá bom? Então material de apoio, busca lá. Finalmente nós temos o nosso teto. Esse teto aqui das áreas úmidas geralmente são rebaixados. Nossa! E isso por quê? Para que a umidade desse ponto não atinja diretamente a laje. Nesse caso aqui o rebaixamento é de gesso, a pintura é nova, material PVA, acabamento fosco, branco neve. Como eu disse, aqui tem uma observação. Então essa observação eu vou até apagar ela porque eu não quero essas observações agora. Eu só vou fazer essas observações no futuro, tá bom? E por último, luminárias. Eu tenho 2 luminárias metálicas do tipo Spot, na cor branca, sem danos. Quer saber mais sobre luminárias? Blog. E uma lâmpada fluorescente em funcionamento. Nossa, Hildo, são 2 luminárias e uma lâmpada. Por quê? Porque a outra não tem lâmpada. Simples assim. Ah, Hildo, então eu posso escrever que está faltando uma lâmpada? Pode. Mas quando você descreve que falta uma lâmpada, você está gastando o seu tempo. E a ideia aqui é fazer isso aqui ficar um pouco mais acelerado, tá bom? Então, se você não coloca, significa realmente que não tem. O efeito final é o mesmo. Tá aí. Então, no vídeo passado, nós descrevemos uma área seca, né? O documento ficou aqui. Hoje, nesse vídeo, nós descrevemos uma área úmida. E o que nós vamos fazer agora? No próximo vídeo eu vou mostrar como nós vamos pegar as áreas secas, as áreas úmidas e digitar todo esse documento em menos de 1 hora. Só para efeito aí de tempo, né? Porque eu pausei o vídeo 2 vezes. Na primeira pausa nós levamos 15 minutos para poder digitar
toda a parte das áreas secas. Na parte das áreas úmidas, nós levamos 20 minutos para poder digitar. Ou seja, para poder digitar uma e outra, nós já corremos aí com 35 minutos. Quer dizer que nos outros 25 nós vamos digitar todo o restante do termo? Vamos. E você vai ver isso no próximo vídeo. Então, não deixa de acompanhar essa série. Então, para que você não perca esse vídeo, o que você vai fazer, meu querido, minha querida, meu povo? Você vai se inscrever nesse canal, você vai ativar o sino das notificações. Então, quando o vídeo ficar pronto, você vai receber ele aí num passezinho de mágica, tá bom? Eu espero muito que você tenha aproveitado esse vídeo. Geralmente vídeos de mão na massa são um pouquinho mais demorados, mas eu tenho certeza que muitas dúvidas você aí deve ter tirado com a digitação desse termo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Ah, não. Quando eles ficarem sabendo o que faz para poder digitar o termo em menos de uma hora, eles vão querer me bater. É muito simples. Nossa, as imobiliárias vão me matar.